Muito boa tarde, queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da sequência didática número 6 da 14ª semana. Dando continuidade aos estudos do conjunto dos números racionais, vamos estudar a operação de divisão deste conjunto, com a realização de atividades para a fixação de conteúdo. Então, com o objetivo de resolver problemas envolvendo a operação de divisão dos números racionais. O conteúdo que trabalharemos encontra-se nas páginas 102 a 103 do nosso livro didático. Portanto, não precisam copiar nada. É importante, como sempre digo a vocês, acompanhar as resoluções com atenção, bem como o conteúdo explicado. E com relação às atividades realizadas, refaçam esses exercícios para a fixação do aprendizado. Participem, compartilhem suas dúvidas e interajam com o professor no chat. No mais, boa aula a todos e vamos ao nosso assunto de hoje. Divisão de números racionais. Para introduzirmos a operação de divisão dos números racionais, vamos apresentar as seguintes situações. Primeira situação: Lúcio comprou 180 bolas de um mesmo modelo para revendê-las em sua loja e pagou R$ 675 por essas bolas. No entanto, por causa da concorrência de lojas vizinhas, precisou vendê-las com desconto, de modo que só conseguiu R$ 450 por elas. Qual foi o prejuízo de Lúcio em cada bola? Então, 180 bolas, no valor de 675, ele conseguiu apenas R$ 450. Para calcular esse prejuízo, vamos resolver a seguinte expressão: 450, que é o preço que Lúcio conseguiu pelas bolas, menos R$ 675, que foi o preço pago, dividido por 180, que é o número de bolas. Bom, então vamos fazer primeiro o que está entre parênteses. 450 menos 675. A adição de números com sinais opostos, nós vamos subtrair os módulos e conservar o sinal do maior. Então, fazendo 675 menos 450, vamos encontrar 225. E qual é o sinal do maior? É menos. Então, menos 225 dividido por 180. Então, vamos ver no quadro a seguir essa divisão de 225 por 180. Vamos revisar aqui como fazemos essa divisão, agora envolvendo números decimais. Então, 225 por 180. Quantas vezes o 180 cabe em 225? Uma vezes 180, 180 é menor,
e 2 vezes 180 é 360 maior. Então, deixamos 1 no quociente. 1 vezes 180, 180. 180 para 225, fazendo aqui a subtração, dá 45. 0 para 5, 5. 8 para 12, 4 vai 1. 1 e 1, 2 para 2, nada. 45. Muito bem, se fosse divisão inteira, 225 por 180 é igual a 1 e resto 45. Mas nós queremos divisão o quê? Decimal. Para prosseguirmos, nós acrescentamos um zero aqui no resto, no 45, porque já não conseguimos mais dividir 45 por 180, e no quociente uma vírgula. Então, uma vírgula aqui, depois do 1. E quantas vezes que o 180 cabe em 450? 2 vezes 180, 360. 3 vezes 180, 540 é maior. Então, colocamos 2 vezes 180 menos 360, ou seja, subtraímos 360 de 450. Isso dá 90. E agora, para continuarmos dividindo, basta acrescentarmos um zero. 900 por 180 é 5. E agora vai dar uma divisão exata, né, turma? 5 vezes 80, 400. E 5 vezes 100, 500. Ou seja, 500 mais 400, 900. Menos 900, 0. Ou seja, aqui uma decimal exata. E aí, temos que o resultado de 225 por 180 é igual a 1 inteiro e 25 centésimos. Agora, atenção, nós dividimos, aqui estamos dividindo menos 225 por 180. Agora, temos que considerar no resultado quem? O sinal. Na divisão, fizemos aqui sem o sinal. Aqui na operação, aqui na chave euclidiana. Mas aqui temos que considerar no resultado. Menos dividido por mais é menos 1 inteiro e 25 centésimos. Ou seja, o prejuízo de Lúcio foi de R$ 1,25 em cada bola. Por que prejuízo, professor? Sinal negativo. E foi o pedido, né, para calcularmos o prejuízo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos em frente. Próximo exemplo, a situação número 2. Lúcia distribuiu todo o conteúdo de 3 garrafões de 20 litros em garrafas com capacidade de 0,6 de litro cada uma. Ou seja, isso aqui equivale a 600 ml, ou ainda 60% de 1 litro. Enchendo-as completamente. Querem saber quantas garrafas Lúcia encheu com o conteúdo desses 3 garrafões. Então, da mesma forma que na situação anterior, vamos resolver esta questão através de uma expressão. 3 vezes 20. Por que 3 vezes 20? 3 garrafões de 20 litros. 3 vezes 20 dividido por 0,6. Quem é 0,6? A capacidade da garrafa, de cada uma das garrafas. Então, nós vamos calcular a capacidade que tem todos os 3 garrafões. 3 vezes 20, 60 litros, dividido por 0,6, que é o conteúdo de cada uma das garrafas. Aqui,
a maneira mais prática é considerarmos uma divisão de fração. Vamos nos lembrar com esse exemplo como que a gente faz divisão de fração. Para dividirmos uma fração por outra, nós vamos multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Mas quem é a primeira aqui? O primeiro valor? 60 inteiros. Ou seja, poderíamos ter 1 aqui embaixo ou simplesmente 60 inteiros. Vezes, invertendo 6 décimos, vamos ter quem? 10 sextos. E aqui agora podemos simplificar. Quem? 60 por 6. Dividindo ambos por 6, aqui dá 1, e 60 por 6 igual a 10. Multiplicando este remanescente pelo numerador da fração, 10 vezes 10 igual a 100 inteiros. Portanto, Lúcia encheu 100 garrafas de 6 décimos de litro cada uma. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos em frente. Continuando com exemplos na página 103, vamos ver aqui divisões de números racionais na forma de fração, continuando com mais exemplos. Então, sempre que pudermos transformar um número decimal em uma fração, e isso facilitar o cálculo, é interessante. Se for pedido que apresente a solução em número decimal, ao final a gente transforma e facilita bastante, como já vimos em exemplo anterior. Então, vamos lá. Regra que vimos. Para dividir duas frações, vamos multiplicar o primeiro pelo inverso da segunda. Esse inverso, né, que falamos inverso da fração, são os inversos multiplicativos. Por exemplo, quem é o inverso de 2? 1/2. Quem é o inverso de 1/3? É 3. Então, aqui o inverso de menos 3/4 é igual a menos 4/3. Atenção, o sinal não muda no inverso. O que muda o sinal é o número oposto, não o inverso. Então, prossigamos. 1/2 vezes menos 4/3, o inverso da segunda. Simplificando, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. Mais vezes menos, menos 2/3. Colocamos o sinal ao final dos cálculos. Não podemos nos esquecer. E agora, 7/5 dividido por 4 é igual a 7/5 vezes 1/4, que é o inverso multiplicativo de 4. Fazendo a multiplicação, 7 vezes 1, 7, e 5 vezes 4, 20. Nesse caso, são números primos, não podemos simplificar. Próximo exemplo, menos 2/3 dividido por menos 8/3 é igual a menos 2/3 vezes menos 3/8. Menos vezes menos mais, já podemos calcular aqui o sinal. Podemos deixar até 100 a notação quando for positivo, já vimos isso. E aqui simplificamos. Por 2 dá 1, por 2 dá 4, por 3, 1, cancela com esse outro 3. 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 4, 4, mais 1/4. Menos vezes menos, mais, como já dissemos. E aqui temos uma divisão envolvendo 3 frações. O processo é o mesmo. Vamos fazendo 2 a 2. Multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda e depois o resultado multiplicamos pelo inverso da terceira. Menos 49/20 vezes menos 7/2. 49 vezes 7, 343. Menos vezes menos é mais, aqui vai ficar positivo. 20 vezes 2, 40. Vezes 5/14.
Invertemos aqui a terceira. Agora, multiplicando essas duas frações, temos como simplificar o 14 com 343, pois ambos são divisíveis por 7. 14 por 7 é 2, 343 por 7, já vimos aqui que é 49. Por 5, aqui dá 1, aqui dá 8. 49 vezes 1, 49, e 8 vezes 2, 16. Tranquilo, né, pessoal? Duas observações importantíssimas. Primeira dela, que sempre repetimos, não existe divisão por zero. Agora, zero é divisível por qualquer número racional, desde que seja não nulo, ou seja, diferente de zero. E o resultado vai ser zero. Tranquilo, né, pessoal? Passemos em frente. Passando ao exercício 52, calcular o valor dessas expressões, vamos fazer a letra A por divisão de decimais e a letra B por divisão de frações, para que vocês possam avaliar, de acordo com o exercício que forem fazer, qual o melhor método que mais simplifica o exercício para vocês. Então, vamos à letra A. Antes, porém, revisando a divisão de decimais. Primeira coisa, num exemplo aqui, a gente iguala o número de casas após a vírgula. Aqui temos duas, aqui nenhuma, então vamos igualar, vírgula 60, vírgula 00. Uma vez igualadas as casas, vamos suprimir as vírgulas e dividir como se inteiro fosse. Então, temos esse exemplo, com esse resultado, os exercícios, vamos fazer a divisão passo a passo. Passemos à letra A. Menos 27 inteiros e 6 décimos dividido por 15 décimos. Como o número de casas já está igual, basta suprimirmos as vírgulas. Menos 276 dividido por 15. Menos por mais é menos. E 276 dividido por 15 é 18,4. Ah, professor, mas poderíamos fazer a divisão, né? Sim, vamos fazer aqui para mais um exemplo para vocês. Então, 276 dividido por 15. Aqui não precisamos do sinal, temos que ter atenção só no resultado. Então, 276 por 15, vamos tomar aqui 27. Quantas vezes que o 15 cabe em 27? 1 vezes 15, 15 para 27, 12. Abaixa o 6. 126 por 15 vai dar quanto? 8. Vamos ver? 8 vezes 10, 80. 8 vezes 5, 40. Com 80, 120. Para 126, 6. Aqui teríamos já pronto, se fosse uma divisão inteira, 18 no quociente e 6 no resto. Como queremos uma divisão de decimais, vamos fazer o quê? Acrescentar um zero no resto e uma vírgula e continuarmos. Agora sim, 60 dividido por 15 dá 4 vezes 15, 60. Para 60, nada, ou seja, uma decimal exata. Tranquilo, né, pessoal? Vamos à letra B. Agora, divisão de frações. Transformando aqui em fração, menos 49 décimos dividido por menos 98 centésimos. Isso é igual a quem? Primeiramente, podemos multiplicar os sinais e, como vai ser positivo, não precisamos mais notar aqui e vai simplificar o nosso cálculo. Menos vezes menos mais, não precisamos colocar o sinal de mais. Agora, 49 décimos pelo inverso da segunda, que é 100 sobre 98.
Ora, vemos aqui que podemos simplificar. Vamos simplificar, então? Vamos. 49 por 49 dá 1. 98 por 49 é 2. 10 por 10 é 1. 100 por 10 é 10. 1 vezes 10, 10. 1 vezes 2, 2. 10 meios igual a 5. Pronto, está resolvido. Tranquilo, bem simples, né, pessoal? Nessa divisão de frações. Então, sempre que der, podemos transformar em fração. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Passemos em frente. Exercício número 53. Duas divisões, letras A e B. Vamos ver o melhor caminho para dividirmos. Letra A, menos 200 dividido por 5 décimos. Podemos transformar ambos em fração e facilita bastante, né? Menos 200 inteiros, colocamos um 1 aqui, dividido por 5 décimos. Simplificando e multiplicando invertido, 5 por 5 é 1 e 10 por 5 é 2. Então, fica menos 200 inteiros vezes 2 sobre 1, invertendo aqui. Multiplicando agora os módulos. 200 vezes 2, 400. Menos vezes mais, menos. Está pronta aqui a letra A. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos à letra B. 16 inteiros e 2 décimos dividido por menos 36 décimos. Isso aqui é igual a 162 décimos, já eliminamos aqui os parênteses, dividido por menos 36 décimos, conservando os parênteses aqui por causa do sinal de menos. E aqui, então, vamos multiplicar o primeiro pelo inverso da segunda. Multiplicando os sinais, mais vezes menos é menos, podemos simplificar aqui o 10 com o 10, 162 vezes 1, 162, 1 vezes 36, 36, menos 162 por 36. Aqui podemos dividir numerador e denominador por 18. Por que 18, professor? Máximo divisor comum entre os dois. Ah, professor, e se eu não me lembrar? Basta dividindo 2 a 2. 162 por 2 dá 81. 36 por 2 dá 18 e assim por diante. Então, aqui fica 162 por 18 dá 9, 36 por 18 é 2 e menos por mais é menos. Menos 9 meios ou menos 4,5. Podemos deixar em qualquer uma dessas duas formas. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Passemos ao próximo. Passando ao exercício 54, temos aqui 4 divisões de fração. Como já vimos, dividir frações é bastante simples, ou seja, basta multiplicarmos a primeira pelo inverso da segunda. Então, vamos lá, a letra A. 7 sextos dividido por menos 1 sétimo, já podemos eliminar aqui o sinal e os parênteses, ficamos com 7 sextos dividido por menos 1 sétimo. Vamos conservar aqui o sinal de menos entre parênteses para não ficar brigando com o sinal da divisão. E mais vezes menos é menos, colocamos aqui entre parênteses e multiplicamos os módulos da primeira fração pelo inverso da segunda. 7 sextos vezes 7 inteiros, 7 vezes 7, 49, 6 vezes 1, 6, não esquecendo do sinal. Resultado, menos 49 sextos. Tranquilo, né, pessoal? Letra B, 3 sétimos dividido por 21, 49 avos, já podemos eliminar tanto os parênteses como o sinal de mais, porque mais dividido por mais é igual a mais, vai ser positivo, podemos eliminar o sinal. Então,
Agora, simplificando, temos 3 dividido por 3 é 1. 21 por 3 é 7. 49 dividido por 7 é 7. E 7 dividido por 7 é 1. E agora, podemos cancelar o 7 com o 7 e sobrou 1 vezes 1 sobre 1 vezes 1, que é igual a 1. Tranquilo, né, pessoal? Letra C agora. Menos 4 sétimos dividido por menos 8 sétimos. Aqui, podemos já eliminar o sinal. Mas como, professor, sinal de menos? Quando nós dividirmos menos por menos, vamos encontrar mais. Então, podemos eliminar tanto os sinais aqui, como os parênteses. Ficamos com 4 sétimos dividido por 8 sétimos, que é igual a quem? 4 sétimos vezes o inverso da segunda, 7 oitavos. 4 por 4 é 1. 8 por 4 é 2. E o 7 cancela com 7. E 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, igual a 2. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Menos 3 quintos dividido por menos 9 quinzeavos, semelhante à letra C. Por quê? Menos dividido por menos é mais. Podemos eliminar, então, os parênteses e os sinais. Ficamos com 3 quintos vezes quem? 15 nonos, o inverso da segunda. Então, podemos simplificar. 3 por 3 é 1 e 9 por 3 é 3. 15 por 5 é 3. E 5 por 5 é 1. Ficamos com 3 vezes 1, dividido por 1 vezes 3, que isso é igual a 1. Tranquilo, né, pessoal? Vamos em frente. Passando à questão 55. Julgue cada afirmação em verdadeira ou falsa. Dê um exemplo para cada verdadeira e corrija as falsas. Letra A. Dividir por meio equivale a multiplicar por 2? Vamos verificar? Exatamente por meio de um exemplo aqui para vocês. Para não tomar um número qualquer aleatoriamente, nós vamos tomar aqui o n, que simboliza, que significa um número racional qualquer. E vamos dividir por meio, que é exatamente o que está sendo proposto aqui. E no final, a gente vai verificar se é o mesmo que multiplicar por 2. Ora, n dividido por meio, ou 5 décimos, então é igual a n dividido por 5 décimos. Divisão de fração. Como nós resolvemos? Multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 5 décimos? 10 quintos. E 10 dividido por 5 é 2. Logo, temos 2n. Ou seja, é o mesmo que multiplicar por 2. Tranquilo? Então, letra A é verdadeira. Letra B. Para resolver uma multiplicação por 5, pode-se multiplicar por 10 e, em seguida, dividir por 2? Vamos dar outro exemplo aqui, né, turma? Então, vou multiplicar meu número n vezes 10, que é o que está sendo perguntado, e em seguida dividir por 2. Ele está perguntando se é o mesmo que multiplicar por 5. Ora, n vezes 10 dividido por 2. Mas quem é 10 por 2? É 5. Logo, é o mesmo que 5 vezes n. Então, letra B também é verdadeira. Letra C. Multiplicar por 3/4 equivale a dividir por 75 centésimos?
Vamos verificar, também por intermédio de um exemplo. 0,75 ou 75 centésimos. Vamos verificar aqui em forma de fração, queremos comparar com 3/4. Que número é esse? 75 sobre 100. Podemos dividir aqui por quem? Para simplificar, pelo MDC, o máximo divisor comum. 75 por 25. 75 centésimos é o mesmo que 3/4. Então, ora, multiplicar por 3/4 é o mesmo que multiplicar por 0,75 ou por 75 centésimos. Logo, esta alternativa é falsa. Vamos colocar a resposta. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos então para o próximo. Muito bem. Vamos então ao nosso último exercício da aula de hoje. Aqui temos uma resolução problema, cujo enunciado é o seguinte. Jorge tinha um terreno de 23.575 metros quadrados. Ele reservou 6.100 metros quadrados desse terreno para a área de lazer. Do que restou, Jorge reservou 1/5 para estacionamento e dividiu o restante em lotes de 349,50 metros quadrados cada um. Quantos lotes Jorge obteve? Muito bem, então eu sempre digo a vocês que para resolvermos uma situação, problema, o primeiro passo importantíssimo e fundamental é lermos e interpretarmos corretamente e, uma vez identificado todos esses dados, passamos à resolução propriamente dita. Então, vamos passar à resolução desta nossa questão. Primeiro dado que é colocado aqui, a área do terreno, 23.575 metros quadrados. Bom, deste total, a área de lazer reservou 6.100 metros quadrados. Vejam a importância de anotarmos todos esses dados que são oferecidos. Para estacionamento, do que restou, reservou 1/5 do restante. Mas quem é esse restante? O total do terreno menos os 6.100 metros quadrados da área de lazer. E reservou 1/5 para o estacionamento. Ora, então vou fazer essa diferença e dividir por 5. Fazendo aqui a subtração, vamos obter 17.475 por 5, que é igual a 3.495 metros quadrados. Então, que área é essa aqui? Área de estacionamento. E agora, ele dividiu o restante em lotes de 349,5 metros quadrados cada um. Mas quem é esse restante? A interpretação aqui é importantíssima. Então, números de lotes. O restante desses 17.475 metros quadrados, nós vamos retirar a área de estacionamento, porque esse aqui já é o terreno total menos a área de lazer, dividido por 349,5. Fazendo a conta de divisão, vamos obter 40 lotes, que é exatamente o que está sendo perguntado. Importante, não esqueçam a resposta nem situações, problemas. O que está sendo pedido? Quantos lotes Jorge obteve? Então, resposta, Jorge obteve 40 lotes. Muito bem, terminado este exercício, vamos deixar aqui para vocês a tarefa para casa. Anotem páginas 31 a 34 do
caderno de atividades. Bom, uma vez terminada esta apresentação, espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Caso algum ponto não tenha ficado claro, retornem ao vídeo até esse ponto, assistam e, caso permaneça alguma dúvida, postem-na em nosso fórum no AVA. No mais, muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula. Referência. Para a gravação da presente videoaula, que não tem fins lucrativos, foi utilizado material bibliográfico do livro aqui referenciado, adotado pelo Colégio Militar de Brasília no corrente ano letivo e adquirido pelos alunos da referida instituição de ensino.